Olá, amigos do canal Matemática for All. Vamos resolver esta questão aí da geometria. Qual é a área do paralelogramo? Observe que para o cálculo da área de um paralelogramo, nós geralmente precisamos conhecer o valor da base, que é este aqui, ó. O segmento DB é a base. E precisamos saber a altura deste paralelogramo aqui, ó. Altura, porque a área de um paralelogramo é calculado base vezes altura, aí nós encontramos o valor da área. Porém, ele não me deu nem o valor da base, nem o valor da altura. Nessa questão, ele me deu a diagonal menor, que mede 10, tá? Lá é 5, de B até P é 5, e de P até D também é 5. E a diagonal maior, que é 20, de C até P é 10, e de P até A, ou de A até P também é 10, tá? Esses valores aí. Então ele me deu as diagonais, os valores das diagonais, a diagonal menor medindo 10 e a diagonal maior medindo 20. E me pede para que calcule a área desta figura, essa área em amarelo aí, ó. Não sei o valor da base e nem sei o valor da altura. Então nós vamos recorrer aí a uma formulazinha de cálculo de área que envolve ângulo. Uma vez que ele me deu aí, ó, o ângulo formado pelos lados 5 e 10 do triângulo aí BPC. No triângulo BPC, o ângulo P mede 60 graus. 60 graus. Ele me deu o ângulo de 60 graus e me deu os lados que formam este ângulo. Isso vai nos lembrar uma formulazinha que tem para o cálculo de área de triângulo, conhecendo dois dos seus lados e o ângulo formado por ele. Aí é possível calcular a área deste triângulo aí, ó, que nós vamos chamar de área 1, a área do triângulo BPC. Então nós vamos calcular esta área. Depois nós vamos comparar esta área com a área de número 2, que é a área do triângulo APD, a área do triângulo APD. Lembrando que nós temos aqui o ângulo de 60 graus, aqui oposto pelo vértice, aqui também é 60 graus, e o triângulo APD, ele é congruente ao triângulo BPC. Isso porque os seus lados são congruentes. Observe, o lado AD é congruente ao lado BC, o lado AP mede 10, vai ser congruente ao lado CP, que também mede 10, e o lado BP mede 5, vai ser congruente ao lado DP, que também mede 5. Então esses triângulos são congruentes. Então, assim que eu calcular a área do triângulo 1, eu dobro esse valor, porque aí eu vou encontrar a área do triângulo 2. E a seguir, no desenvolvimento, eu vou falar agora para vocês como é que nós vamos calcular a área do triângulo DPC, que é o triângulo 3, e a área do triângulo BABP, que é o triângulo 4. Somando essas quatro áreas, encontraremos a área do paralelogramo. Então vamos ter esse trabalhão aí. Só que esse trabalhão vai ficar reduzido e você vai entender a seguir por quê. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês a fórmula que calcula a área, dados dois dos seus lados e o ângulo formado entre eles. Então vamos à resolução. Pegamos aqui a nossa figura de estudo. A nossa figura é essa aí, ó. Temos um paralelogramo e queremos calcular a sua área. Antes disso, nós vamos recordar aqui como calcula a área de um triângulo, dados dois dos seus lados e o ângulo por ele formado. Então tá aí. Fórmula para o cálculo desta área. Nós temos aí o triângulo AB,
C. E para calcular a área desse triângulo em função do ângulo alfa, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, o ângulo alfa, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os dois lados que formam esse ângulo, que é o lado C e o B e o C, tanto faz, multiplicá-los, ó, B vezes C, e multiplicar pelo seno do ângulo formado por esses dois lados. Então essa é a ideia para o cálculo da área de um triângulo em que eu não sei quem é a base e quem é a altura, mas eu tenho dois lados e o ângulo formado por esses dois lados aqui, ó. Eu tenho dois lados e o ângulo formado por esses lados. Então uso essa fórmula aí, eu multiplico esses dois lados pelo seno do ângulo por eles formado e divido o resultado por 2. Então é isso que nós vamos fazer aqui na nossa figura. Então para o cálculo, por exemplo, aqui da área 1, chamamos isso aqui de área 1. Para o cálculo da área 1, que eu chamei de área 1, eu vou pegar os dois lados, que são 5 e 10, e multiplicá-los, ó, que seria aqui o valor que eu estou multiplicando de B vezes C. Vou pegar e multiplicar pelo seno do ângulo por eles formado. O ângulo por eles formado é um ângulo de 60 graus, esse ângulo aqui. É um ângulo de 60 graus que está formando esses dois lados. Então esses dois lados medem 5 e 10, que são as metades das diagonais desse paralelogramo. Eu estou multiplicando e pelo seno do ângulo por eles formado e vou pegar o resultado e dividir por 2. Então vou pegar o resultado e dividir por 2. Bom, continuemos. Eu tenho aqui a área 1 vai ser igual 5 vezes 10, que nós sabemos que é 50, multiplicado pelo seno de 60 graus. Pela tabela dos ângulos notáveis, nós sabemos que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então vamos colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então multipliquei os dois lados, 5 vezes 10, 50, vezes o ângulo de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, e vou pegar este resultado e dividir por 2. Então nós vamos ficar com o seguinte, a área 1 que eu estou procurando vai ser, eu vou pegar agora, ó, 50 e vou dividir por 2, que é o 50 está multiplicando raiz de 3 e dividindo por 2, então posso dividir 50 por 2, que dá 25, vezes a raiz quadrada de 3. E este resultado eu vou continuar aí dividindo por 2. Então temos aí a área 1. Acabamos de calcular esta área 1. E mostramos para vocês que a área 1 é igual à área 2. Isso porque esse ângulo aqui é de 60 graus, ângulo oposto pelo vértice, e os lados AD, BC, AP e DP, os lados desses dois triângulos, do triângulo 1 e do triângulo 2, são congruentes. Então, eles vão ter a mesma área, evidentemente vão ter a mesma área. Então, posso concluir que a área 2 também vai ser 25 vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, agora precisamos de calcular a área 3 e a área 4. Eu vou chamar aqui de área 3 e este aqui de área 4. Aqui nós vamos ter que dar umas informações para vocês. Observem aí nesta figura. Eu vou apagar aqui que eu vou precisar de espaço. Vou calcular a área 3 e a área 4. Então observem aí. Este ângulo aqui é de 60 graus. Até meia volta ele formaria 180 graus. Então esse ângulo aqui, ó, ele só pode ser
de 120 graus, porque são ângulos suplementares, ou seja, a soma dá 180, é o ângulo de meia volta, 120 somado com 60 dá 180. Então descobrimos aí que no triângulo de número 3, que eu chamei de número 3, cujos lados são aqui, ó, 10, a diagonal maior é 20, a metade é 10, a diagonal maior é 10, a metade é 5. Então também os lados que formam esse triângulo está compreendido o ângulo de 120 graus. Então, da mesma forma, vamos mais uma vez usar esta formulazinha aqui, ó. Essa fórmula aqui básica. Multiplica os lados que formam o ângulo, calcula o valor desse ângulo e divide por 2. Mais uma vez eu vou usar essa compreensão aqui. Só que desta vez o ângulo formado pelos lados 5 e 10 agora é de 120 graus. Pegamos aí a nossa figura e vamos calcular a área. Vamos calcular a área 3 e a área do triângulo 4, que é o triângulo ABP. E vamos também calcular a área do triângulo CDP. Então vamos lá. Continuando, eu tenho uma informação aqui dada para vocês, uma vez que este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Como na fórmula aparece seno deste ângulo, seno de 120 graus, aí eu tenho que passar para vocês, uma informação aí muito importante, que é esta informação aqui, ó. Seno de 180 graus, e é graus, tá? Menos x é igual a seno de x. Isso é uma informação da trigonometria. Precisamos dessa informação para descobrir qual é o seno de 120 graus. Então, na trigonometria, essa igualdade aí é verdadeira, tá? Nós não vamos fazer a demonstração, só mostrar para vocês que é necessário que saibam que num triângulo, a soma dos três ângulos vai dar 180 graus, pelo teorema angular de Tales. Então, o maior ângulo possível, tá? A soma desses três não pode passar de 180. Temos um ângulo aí de 120 graus. Ele não poderia, por exemplo, ser um ângulo de 210 graus. Não poderia. Então, para um ângulo que está compreendido de 90 até 180 graus, que é o caso aí, é o ângulo de 120 graus, está entre 90 e 180, vocês vão usar essa relação. O seno de 180 menos o valor vai ser igual ao seno de x. Um exemplo para você entender é este aqui, ó. Ó, seno de 180 menos 120, nosso ângulo x não é 120? Esse é o nosso ângulo, ó, 120. Então isso aqui vai ser igual ao ângulo de 60 graus, ó. Vai ser igual a um ângulo de 60 graus. Vou colocar a bolinha aqui. 60 graus. Então, seno de 120 vai ter o mesmo valor que o seno de 60 graus, através desta relação. Daí, continuamos. Na nossa área 3, nós estamos calculando aí, ó, a área 3, ou seja, a área do triângulo CDP vai ser igual. Nós vamos multiplicar os seus lados. Os seus lados aqui, ó, é 10 e 5, coincide com os lados lá do triângulo que nós acabamos de calcular, o triângulo 1 e o 2, tá? Então vai ser 5 vezes 10 vezes o seno de 120 graus. E o resultado dividido por 2. Ora, sabemos que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60. Multiplicamos aqui, ó. 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 10 eu achei 50, que multiplica pelo seno de 60, ao invés do seno de 120. E divide o resultado por 2. De onde? De onde nós entendemos que a área 3 vai ser calculada aí, ó. 50, que multiplica o seno de 60, que sabemos que é raiz de 3 sobre 2.
E este resultado vai ser dividido por 2. Daí eu concluo que a área 3 vai ser igual a 50 dividido por 2. Eu posso dividir aqui, ó, 50 por 2. Sabemos que 50 dividido por 2 é 25. Então vai ficar 25 vezes raiz de 3 dividido por 2. Dividido por esse valor 2 aqui, ó. Temos aí esta informação. A área 3 horas. E nós sabemos que a área 3 ela vai ter o mesmo valor da área 4, que é a área do triângulo ABP. Isto porque os lados aí, ó, desses triângulos são todos congruentes. Eu tenho 5, 10, 5 e 10, que são os ângulos que formam, que são os lados que formam o ângulo de 120 no triângulo CDP. E também tem 5 e 10, que são os lados que formam o ângulo também de 120, que é oposto pelo vértice. 120 eu pego ali o ângulo oposto pelo vértice, aí vai ficar também igual. Vai ficar dois lados e os que formam um ângulo de 120, então vai ter a mesma área. Então eu posso concluir que a área 3 e a área 4 são idênticas. Daí, prosseguindo, eu concluo que a área 4 tem o mesmo valor da área 3. Ou seja, todas as 4 áreas que nós encontramos, aqui ó, a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4 são iguais. Então, para calcular a área procurada, que é a área do paralelograma, basta multiplicar este valor, qualquer um deles, tá? Pegar, por exemplo, a área 4 e multiplicar por 4. Daí nós temos que a área do paralelogramo vai ser 4 vezes o valor desta área aí, ó, que é 25 raiz de 3 sobre 2. De onde eu concluo que eu posso simplificar aqui, ó, o 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 25, que dá 50. Então vai ficar a nossa área, que é a área do paralelogramo procurado, é 50 raiz de 3. Considerando lá as unidades 5 e 10 como sendo metros, então aqui vai ser metros quadrados. Tá aí a resposta. Encontramos a área do paralelogramo. Para isso tivemos que usar a formulazinha daquela área que envolve seno daqueles ângulos. Então a nossa área, a área desse triângulo aí, ó, é 50 raiz de 3 metros quadrados. Tá aí a solução. Espero que você tenha entendido. Deu um trabalhinho, mas foi necessário. E a partir de agora você já sabe que essas 4 áreas são idênticas. Basta encontrar apenas uma delas, aí já multiplicou o resultado por 4. Espero que você tenha entendido a resolução, que tenha gostado. Se entendeu, se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sino para receber novas notificações e contribua aí dando um joinha aí com o nosso canal, fazendo comentários. E eu aguardo vocês até uma próxima aula de geometria. Até mais!